Bom, mas bora ler o tempo para enquanto eu vou falando aqui, que achar o canal aqui, vou começando com você. De uns tempos para cá surgiu uma polêmica, ou tem surgido uma discussão se Cristo comeu ou não comeu carne, tá? Assim, tem assuntos na Bíblia que não são claros, não são claros se aconteceu ou não. E nesses assuntos, quando acontecem esses assuntos, nós temos que estudar um pouquinho mais, temos que observar para ver se a palavra de Deus tem alguma orientação em relação àquilo. Aí, no caso com o estudo, nós vamos pesquisar e vamos procurar ver os pequenos detalhes, tá? Os pequenos detalhes de se aconteceu ou não aconteceu aquilo, se prova se tem a favor, se tem contra, ou coisas parecidas, tá? No caso aqui da carne, eu estava fazendo meu devocional hoje pela manhã, estava no devocional de pela manhã, e aí achei um texto interessante que eu quero compartilhar com vocês para nós discutirmos aqui, tá? Discutimos um pouquinho em relação a isso. Vamos lá, vou fazer depois, eu vou conferir no canal. Pois bem, eu estava fazendo devocional hoje aqui pela manhã e encontrei um tema interessante, tá? Se entrar alguém por aí, fala comigo se o som está chegando bem, se não está chegando, como é que está a situação por aí. Vou continuar fazendo, acreditando que o som está chegando bem para vocês. Então, vou compartilhar com vocês o slide que eu fiz aqui, que eu fiz hoje. Tá? Fiz um slidezinho hoje para comentar com vocês. Vou botar aqui o slide. O texto que eu estava lendo hoje foi Mateus, do verso 26, Mateus 20, capítulo 26, do 26 ao 28, tá? E começa falando assim. Antes, vamos fazer com uma oração rapidinho, não vou demorar. Uma oração rapidinho para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, muito obrigado por mais esse momento em que estamos aqui e pedimos tua orientação nesse estudo e que ele seja feito para te honrar, glorificar e exaltar o teu nome e nos ajudar, Senhor, como cumprimento da tua palavra e que o Senhor venha nos revelar verdades. Ou então, Senhor, que se não seja que não for verdade, que o Espírito Santo nos convença para conhecer a tua pura verdade. Então, em tuas mãos, nos abençoe, nos guarde, nos perdoe, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O texto aqui fala o seguinte, Mateus 26, do verso 26 ao verso 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Jesus aqui, ele estava na ceia do Senhor, tá? Ele estava na ceia do Senhor, no caso a Santa Ceia ou a Páscoa dos judeus, tá? E o texto começa dizendo que, no caso, eles estavam comendo. E quando eles já estavam comendo, como vocês estão vendo na tela, ele tomou Jesus o pão, eles já estavam comendo, agora Jesus aqui toma um pão. E abençoando, partiu esse pão e disse, tomando o pão, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, tá? Isto é o meu corpo. Então, ele continua, no próximo versículo, também tomou um cálice, Cristo também toma um cálice e dá também aos discípulos. Ele também toma um cálice aos discípulos, dizendo, bebei dele todos em memória de mim. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, como nós devemos entender esse versículo? Primeiro, Jesus, ele já está, antes dele pegar o pão, antes dele dividir o pão para os discípulos, ele já estava comendo. Aí agora vem a pergunta, o que é que Cristo estava comendo? Essa é a pergunta que nós precisamos entender, tá? Ou nós precisamos responder. O texto fala... Já vi aqui, está funcionando muito bem o som. Então vamos lá. O que é que Cristo estava comendo antes dele partir o pão? Quando a gente se lembra da Santa Ceia, tá? Quando a gente vai para a Santa Ceia, a primeira coisa que lembra é o pão e o vinho. E quando a gente lê esse texto, inclusive é pregado nas igrejas, tá? Fala, tomai e comer isso, que é o meu corpo. Depois tomou o cálice. Mas nós geralmente não analisamos o que é que Cristo estava comendo antes dele partir o pão
e antes também dele dar para os discípulos ali o suco de uva, tá? O suco de uva. O que é que ele estava comendo? Então, os textos estão aí, eu vou continuar com vocês, tá? Vou continuar com vocês aqui, mostrando o slide, tá? Bora lá. Para nós descobrirmos o que Jesus estava comendo, se faz necessário que a gente vá lá para Êxodo 12, do verso 1 ao 8. Por quê? A ceia do Senhor é uma substituição da Páscoa. Uma substituição da Páscoa, certo? Então, como é a substituição, e era Páscoa, era o que os judeus estavam ali comemorando juntamente com Cristo. A Páscoa ainda era a Páscoa dos judeus antiga, tá? É justamente no pão e no suco de uva que vem a nova aliança. Mas até então ali era a Páscoa dos judeus. Então, bora lá. Êxodo 12, do verso 1 ao 8, fala o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Continuando, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tá? Tomarão o sangue do cordeiro e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, ou com pães asmos e ervas amargas a comerão. Enquanto comiam, aí agora vem a parte, vamos terminar aqui. Então, lá no texto aqui no texto de Êxodo, o texto é bem claro, é afirmar que na Páscoa dos judeus, eles deveriam caçar um cordeiro. Se a família fosse pequena, poderia convidar o vizinho para vir comer com essa família, tá? E assar. E comeria também, no caso, os pães asmos, que é o pão não fermentado, certo? E uma das provas, no caso, para quem acredita que na ceia, quem crê que na ceia o vinho era vinho alcoólico, vocês veem que não podiam ter. Na continuação da leitura, vocês vão observar que não poderia ter nada levedado. O que é levedado? Nada fermentado. Então, logo, nós concluímos que aquele suco de uva não era fermentado, logo não era o vinho alcoólico. Mas, continuando ainda, deveriam comer o cordeiro e deveriam também comer, claro, a questão dos pães asmos. É justamente o que o texto fala em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, é razoável que nós entendamos que eles estavam comendo cordeiro. Estavam comendo cordeiro. Aí, quando estavam comendo, aí Jesus pega agora o pão e divide com os discípulos e fala: ó, este é o meu corpo, e depois pega o suco de uva, tá? E passa para as pessoas: ó, esse é o meu sangue. Então, continuando no slide, vou mostrar aqui para vocês, continuar para respondermos as perguntas e encerrar. Como eu falei, serei bem breve, não demorarei, tá? Então, bora lá. Enquanto comiam o quê? Eles estavam comendo. Então, tendo por base Êxodo 12, do verso 1 ao 8, eles estavam comendo o quê? Estavam comendo o cordeiro pascual, que era um requisito, que era o mandamento da Páscoa, tá? O que quer dizer Páscoa? Lá no contexto antigo, lá no texto do Antigo Testamento, Deus iria libertar o povo de Israel do pecado e do cativeiro do Egito, tá? Deus estava libertando o povo de Israel do cativeiro do Egito, tá? O que representa a Páscoa para a gente hoje? Cristo morreu para nos libertar do cativeiro do pecado, certo? Lá no Antigo Testamento mataram um cordeiro que representava a Cristo. No Novo Testamento, Cristo morre. E antes dele morrer, ele institui a Páscoa também, que é a ceia do Senhor hoje, tá? E nessa instituição, ele institui a nova aliança, certo? Então, tomou Jesus um pão, enquanto comia, o que eles estavam comendo, tomando por base de Êxodo 12, do verso 1 ao 8, estavam comendo o cordeiro pascal. E aí, ele toma um pão, tá? Que já estavam comendo, toma um pão, e parte para os seus discípulos e fala: dizer, comer isso, que é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E agora que vem no caso a explicação principal. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, naquele momento ali, Cristo estava fazendo aliança com o povo, a nova aliança, né, a ceia do Senhor, que estava substituindo a Páscoa, tá? Então, foi justamente isso que Cristo estava comendo e era justamente isso que estava acontecendo. Então, no meu entender, por esse estudo simples e pequeno, nós podemos concluir, tá? Tem até um comentário bíblico que fala sobre isso, que nós não temos uma afirmação clara se ele comeu ou não, tá? Mas nós temos evidências. E eu fazendo um ano bíblico hoje, estava fazendo meu devocional agora pela manhã, e quando eu li esse texto me chamou a atenção, justamente a palavra que eles estavam comendo. O que é que eles estavam comendo? Eles estavam comendo com base em Êxodo 12, do verso 1 ao 8, estava comendo o cordeiro pascal. Tá? Quando me chamou a atenção isso, enquanto comia, Cristo pegou o pão. Então me chamou a atenção que só depois que eles estavam comendo é que Cristo pegou o pão. Então não podemos afirmar que Cristo estava comendo, que na ceia do Senhor foi só o pão, não, eles estavam comendo algo antes. E com base em Êxodo 12, do verso 1 ao 8, eu chego à conclusão que Cristo realmente estava comendo cordeiro, tá? Porque era um requisito da Páscoa. E até porque, como Cristo falou para João, que ele veio cumprir a lei, a Páscoa também fazia parte da lei de Deus, tá? E ela foi, no caso, trocada, ou foi modificada, ou foi criada uma nova aliança, que no caso era comer a ceia do Senhor, tá? O sangue da nova aliança, que seria só o pão e o vinho, tá? Então, amigos e irmãos, esse é meu pequeno devocional. Espero que vocês comentem embaixo, que vocês estudem, que você fale comigo se concorda ou se não concorda. Eu estou sempre aberto ao diálogo e vou estar voltando aqui de vez em quando a fazer uns devocionais, tá? Espero que tenham gostado e desejo para vocês que Deus nos abençoe, que Deus nos dê orientação, certo? Nos dê orientação para que cada dia possamos conhecer mais e crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Farei uma oração breve e estarei terminando aqui o nosso devocional. Oremos. Grandioso Deus e Pai, Deus de amor, mais uma vez te louvamos e te bendizemos por tu és nosso Deus. Estou agradecido, Senhor, por esse pequeno devocional e peço que eles venham, Senhor, no caso, se for verdade isso, que nos convença a cada dia, entendemos essa palavra, e se não, Senhor, que só me convença e convença também aqueles que acreditam que Jesus comeu carne. Mas que o teu santo e bom Espírito fale aos nossos corações. Tome em tuas mãos. Dá-nos a tua paz, a tua presença, nos enche com o teu bom Espírito, e quando Cristo voltar, salva-nos para o teu reino, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, amigos, então, um bom dia a todos, fiquemos todos com Deus, tenhamos um dia na presença de Deus, e como eu estou falando, como eu falei para vocês, eu vou estar voltando a fazer algumas lives, sempre assim rapidinho, para que nós possamos ter um melhor crescimento espiritual, e também para voltar à atividade, certo? Que Deus nos abençoe, até uma próxima vez. Fiquem todos com Deus.